Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aqui neste que é o primeiro dos 3 episódios que nós vamos gravar aqui. Eu e meu amigo Ricardo Gonzalez, aí do Grupo Globo, vamos falar das 3 conquistas que o Flamengo teve até aqui, até 2022. A gente espera que chegue, que o 4º título esteja chegando, aí, esteja no forno. Mas até aqui o Flamengo conquistou 3 vezes aí a Copa do Brasil. 1990, 2006 e 2013. Nesse primeiro episódio, vamos falar um pouquinho de 1990. E aí, Ricardo, eu já queria que você já entrasse falando o seguinte: como era a Copa do Brasil naquele momento? Ô, Renato, prazer enorme estar contigo, participar desse programa aí em homenagem às conquistas do Flamengo na Copa do Brasil. Um abração para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, já se passaram aí 32 anos, então quem tem aí menos de 32 e mesmo um pouquinho mais, porque é o tempo aí de conseguir entender o que é o futebol, não tem noção, né, vendo hoje a Copa do Brasil, né, a importância que tem, a mobilização que ela provoca, o dinheiro que ela envolve, né, as premiações milionárias, não faz a menor ideia do que era a Copa do Brasil no início dos anos 90 e essa específica de 90 que o Flamengo ganhou. Para a gente começar a situar, Renato, eu vou te lembrar de um fato que aconteceu um ano antes. A Copa do Brasil ela começou a ser disputada em 1989 e o campeão foi o Grêmio, e nessa primeira edição o título da Copa do Brasil não dava vaga para a Libertadores. Isso passou a acontecer a partir de 90. O Flamengo foi o primeiro campeão da Copa do Brasil que ganhou vaga para a Libertadores no ano seguinte, e isso aí se manteve até hoje. Mas em 89, o Zico, que é o grande, é o deus dos rubro-negros, né? Tem muita gente que comemora o Natal no dia 3 de março, que é o dia do nascimento do deus rubro-negro. Em 89, no meio da disputa ali, e o Zico também já estava mais no final de carreira, e a Copa do Brasil, logicamente, que onerava o calendário, o Zico bateu numa entrevista ali, ele deu uma pancadinha na CBF e no então presidente Ricardo Teixeira e chamou a Copa do Brasil de torneio caça-níquel. Essa frase ficou meio célebre. Pois e era considerado na época, né? Exatamente. Ele não exagerou, as pessoas não entendiam muito bem por que tinha que ter aquilo, né? E essa coisa da Copa, né, do país é uma coisa absolutamente tradicional na Europa. Na Europa você tem lá a Liga Nacional, o Campeonato Nacional, e tem a Copa. Alguns países têm 2 Copas, inclusive. Uhum. E outra curiosidade que eu vou trazer aqui é que a Copa do Brasil era tão considerada, tão nada naquele calendário, mal vista, né? em termos de relevância, que essa Copa do Brasil, essa disputa, ela foi disputada. Eu não tô, vocês podem acreditar, eu tenho como provar se for preciso. Ela foi disputada durante a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 1990 estava sendo disputada e, em paralelo, aqui no Brasil, a Copa do Brasil rolando. É mais ou menos como se as finais da Copa do Brasil desse ano fossem disputadas daqui a um mês, daqui a 2 meses, durante a Copa do Mundo, né? Você imagina sim. isso. Coisa de louco. Hoje em dia não há a menor hipótese de você imaginar como era, mas foi assim. A gente vai falar aqui ao longo dessa resenha, o primeiro jogo, a estreia do Flamengo, que foi um jogo contra o Capelense. Primeira curiosidade Só um segundo, Ricardo, porque você colocando essas curiosidades, eu não tenho como me furtar, porque eu tenho aqui o símbolo da Capelense. Então vamos tentar projetar aqui, que eu acho que vai ser legal para a galera que vai nos acompanhar aqui. Vou compartilhar a tela aqui. Olha isso aqui, ó. Acho que está dando para ver. Capelense, exatamente, do querido estado das Alagoas, né? E detalhe, para Capelense, o jogo era importante. Eu vou dizer daqui a pouquinho por quê.
Mas vai lá, pode falando. Então, esse jogo, esse duelo, esse primeiro confronto da Copa do Brasil, Flamengo e Capelense, o jogo de ida foi no Rio de Janeiro, só que não foi no Maracanã, foi em Moça Bonita. Né? Eu já militei, porque eu sou quase um senhor, já estou chegando na terceira idade, então em 1990 eu já trabalhava cobrindo esporte, era no impresso, eu trabalhava no Jornal do Brasil, e eu não estava na equipe da Copa do Mundo, porque eu estava começando a minha carreira, eu tinha 2 anos de jornalismo esportivo. Então, foi uma galera para a Itália para cobrir a Copa e ficou uma galera aqui. Eu fui cobrir esse jogo. E detalhe, esse jogo foi disputado um dia depois do terceiro jogo do Brasil na Copa. A vitória do Brasil contra a Escócia. 1-0, gol do Miller, que deu a classificação ao Brasil. E aí, no dia seguinte, no meio da Copa, no meio da festa da torcida brasileira, o Flamengo entrou em campo em Moça Bonita numa quinta-feira à noite. Vamos dar uma relembrada aqui. E olha, estamos falando de Flamengo, né? Que é a maior torcida do Brasil. Lá em Bangu, né? Lá em Bangu, né? Exatamente. Ô, Ricardo, vou tentar relembrar aqui pelo seguinte. Eu peguei aqui e eu vou botar na descrição aqui do vídeo, porque tem canais aqui do YouTube que, a rapaziada não deixa passar, né? Então tem aqui alguns lances, ó. Vou projetar melhor a tela aqui. Vamos ver se a gente consegue e botar para rodar esse vídeo aí da campanha do Flamengo. Vitor faz 1-0, o gol de Gaúcho. Em 1990. Então, a única semelhança da Copa de lá com a de cá. Os alagoanos conseguem empatar na falta batida por Norinho. O capelense lembrou a zebra africana da Copa. Foi curto o passeio da zebra. O capelense cansou, o Flamengo goleou. O centroavante Gaúcho deu um tiro nela, fazendo 3 gols nesta vitória por 5-1 no jogo da Copa Brasil, disputado na mesma época da Copa do Mundo. Daí por diante tem outros jogos também, mas é interessante a gente falar, né? Primeiro, Mascanuto... Não há registro em vídeo do jogo da volta. Agora, o jogo da ida, que para o Flamengo era quase um torneio, era um amistoso, foi em Moça Bonita, numa quinta-feira de noite, estádio vazio, um frio danado, e eu já estava lá para cobrir para o JB. Agora, o jogo da volta foi no Rei Pelé, que é o principal estádio, né, de Maceió, então isso mostra, né, que para Capelense era evidentemente um jogo importante, e o Flamengo acabou avançando, mas foi muito curioso essa experiência do jogo ser disputado durante a Copa do Mundo. Isso hoje em dia é inimaginável. O jogo da volta, eu me lembro, porque, enfim, eu estava muito mais preocupado com a Copa do Mundo do que com a Copa do Brasil. O jogo da volta foi disputado um dia depois da semifinal. O Brasil já tinha sido eliminado pela Argentina. Sim. A semifinal uma das semifinais foi a Alemanha e a Inglaterra, foi até apitada pelo José Roberto Reit. E no dia seguinte foi o jogo da volta do Flamengo, conseguindo a classificação contra a Capelense. Depois da Capelense, Ricardo, aí então vamos lá, a gente faz a campanha aqui. O Flamengo pegou a Capelense, depois passa de fase, pega o Taguatinga, e aí entram 3 confrontos com equipes mais conhecidas, né? Jogou com o Bahia, passou um sufoco com o Bahia, né? Empate no primeiro jogo 1-1, depois uma vitória magra, 1-0. Pegou o Náutico, fez 3-0 no Maracanã. Se não me engano, tinha pouco mais de 5 mil pessoas no Maracanã. Imagina aquele Maracanã antigo. Eu vou catar isso aqui para nos ajudar. Eu vou te dizer, eu acho que eu tenho isso aqui, mas vai descrevendo aí que eu vou achar. Não, é mais ou menos isso, porque até nesses vídeos que eu falei que a gente tem aqui no YouTube, enfim, que pode servir aí para a galera dar uma olhada nos lances, nos gols. Tem os gols da vitória do Flamengo sobre o Náutico e o público é, assim, muito pequeno, ou seja, para você ver... Vamos lá, achei aqui, ó, Flamengo e Náutico, foi no Maracanã, o público pagante foi 3.616. Olha só,
Olha só, numa semifinal de Copa do Brasil. Pois é, 3.600 pessoas pagantes, e isso no antigo Maracanã, que cabia muito mais gente. Então a sensação de vazio era maior ainda. E detalhe, vou te falar, porque aí é engraçado. Eu estive na semifinal São Paulo e Flamengo e São Paulo, agora no Maracanã. O público pagante, esse Maracanã menor, obviamente, 63 mil pessoas. Ou seja, olha a diferença, como é que foi para aquela época. E aí, na final, o Flamengo pega o Goiás, ganha em Juiz de Fora 1-0 e depois segura um empate 0-0. Um jogo tenso, um jogo até meio truncado lá em Goiânia. Você tem alguma lembrança desse jogo, Ricardo? Esse jogo eu não cobri, porque aí já a Copa do Mundo já tinha acabado, e aí a galera que cobriu a Copa também já tinha voltado, e nesse ano de 90 eu não era setorista do Flamengo, eu cobri o Botafogo. Eu cobri o Botafogo em 89 e 90, que até para mim, pessoalmente, foi uma cobertura muito interessante, me deu muita visibilidade, porque o Botafogo foi bicampeão estadual. Sim. Mas eu não cobri o Flamengo, então eu acompanhei os jogos, mas sem estar no estádio. E um outro detalhe com relação a essa final, que mostra também como a Copa do Brasil tinha um outro peso muito menor, é o fato de o jogo de ida ter sido disputado em Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora. Naquela época fazia-se muitos jogos, os times cariocas jogavam muito em Juiz de Fora, porque o Juiz de Fora tem muita torcida pelos times do Rio, mas era um jogo, você jogava lá quando era um jogo mais ou menos, né, de porte médio, um jogo, de repente, no estadual contra um pequeno, ou pelo Campeonato Brasileiro contra um time de fora, mas que não fosse um Corinthians e Palmeiras, e você foi fazer uma decisão de Copa do Brasil nesse estádio. Realmente eram outros tempos. Para a gente chegar ao final desse programa aqui, desse episódio, vou compartilhar aqui, e essa aqui vai ser bacana. Porque tá aí na tela simplesmente o time campeão da Copa do Brasil. Olha aí. Olha lá o Maestro Júnior lá. Exatamente, é aí que eu quero chegar. Mas vamos lá, ó. Júnior, Zé Carlos, Rogério, Vitor Hugo, Homem de Ferro. Você lembra dele? Lembro do Vitor Hugo. Zagueirão firme. Eu lembro que eu escutava muito rádio com o Zé Carlos Araújo narrando, Gilson Ricardo, aquela turma boa. E era sempre Vitor Hugo, Homem de Ferro, Ailton e Piá. E agachados ali, Renato Gaúcho, Bobô, Zinho e Wildemar. Ricardo, só a gente teve recentemente, para falar desse time aí, mas a gente teve recentemente no lançamento do livro do Júnior. Tivemos juntos lá. Tivemos juntos, aliás, quem não tem aí, ó, tá aí, Maestro, um livro muito bacana. Deixa eu tirar da tela aqui o time. Deixa eu tirar. E aí, o que acontece? Uma outra curiosidade para a gente fechar esse vídeo. O livro do Maestro fala das conquistas do Campeonato Carioca de 91 e do Campeonato Brasileiro de 92, que foi o ápice ali, né, já na reta final de carreira do Júnior. Mas é engraçado, não traz uma linha da Copa do Brasil. Por que será? Pois é isso. Ali na comparação com o brasileiro já tudo bem. Hoje em dia tem muita gente que considera o Campeonato Brasileiro ainda hoje muito mais importante do que a Copa do Brasil. Mas o Campeonato Estadual hoje inverteu completamente. Naquela época, em 90, 91, o estadual ainda era muito mais importante. A Copa do Brasil realmente não era nada. Agora, é curioso um detalhe sobre essa conquista, e também a gente vai falar num outro programa sobre 2006. As duas formações do Flamengo, elas foram o início, foram ali, a Copa do Brasil foi uma base, um laboratório para gerações que conquistaram muito. Essa daí é um exemplo. Você já tinha ali Júnior, você já tinha ali o Idemar, já tinha Gaúcho, ali Zinho, Gaúcho, o Zinho. E fora a garotada, que se a gente for pegar, que veio da Copa São Paulo.
Isso, exatamente. Júnior Baiano, Djalminha, Marcelinho, isso, o Paulo Nunes, Nélio. Então, nessa Copa do Brasil, isso aí esse grupo aí, comandado pelo Júnior, já estava ali num processo de gestação. Boa. Finalizando, Ricardo, esse primeiro episódio, campanha do Flamengo em 1990. 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates. Aí eu te pergunto, eu te complemento. Foi o único título de Copa do Brasil que o Flamengo terminou invicto. Mesmo se o Flamengo for campeão agora em 2022, ele tem uma derrota para o Atlético Mineiro. Então, naquela época ali, o Flamengo terminou bonito. A gente tem que valorizar isso, mas também tem que ter em perspectiva que os adversários foram muito mais frágeis. Acessíveis. E também, totalmente. E também vale a pena a gente registrar o técnico, né? O treinador foi o Jair Pereira, que nunca foi um profissional muito identificado com o Flamengo. Ele foi jogador do Vasco, ele sempre esteve muito mais ligado ao Vasco da Gama do que ao Flamengo, mas naquele ano, enfim, o Flamengo foi mal no Brasileiro, também não conseguiu chegar nas finais do estadual e teve essa conquista, que na época não teve o peso, mas que hoje em dia o Flamengo e os flamenguistas enchem o peito para dizer e tem que valorizar, que foram campeões da Copa do Brasil. É isso aí. Vamos chegando ao final desse primeiro episódio aqui, Copa do Brasil 1990. Falamos um pouquinho, tem muito mais aí. A gente vai falar ainda de 2006, 2013 e quem sabe aí, em breve a gente volta para falar de 2022, do título de 2022. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima.